Problema resolvido. Flamengo acha solução e jogador desembarcando. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Pedrão, cadê o vídeo às 5 da manhã? Eu posso te explicar e tem a ver... Eu tô sem óculos. Fiquei, rapaz, cacei a casa toda, esse bendito desse óculos, e eu não achei que tava dentro do carro, só que o carro não tava aqui. Daí minha mãe chegou com o carro que tinha emprestado pra ela, foi olhar, também não tava dentro do carro. Então, resultado, vou gravar sem óculos mesmo. Uma hora ele há de aparecer. Ele vai ter que, rapaz, mas que se dane. Vai ser meio complicado pra ver aqui a pauta, mas ó, vambora. Segue o baile aí, porque a gente tem que conversar. Hoje é dia de Flamengo. Flamengo e Vitória no Barradão. E tem que ganhar, tá? Tem que ganhar. Pedrão fica esquisito sem óculos, rapaz. Tá com olho. Ah, meu amigo, posso fazer nada. Flamengo tem que ganhar, tá? Essa cara aqui é pra assustar mesmo os jogadores do Flamengo, pra correr, pra ganhar, porque, ó... Terceira rodada. Vambora, hein, meu velho? Ganhar esse negócio aí. E aí, meus amigos, o elenco do Flamengo desembarcou ontem normalmente no hotel em Salvador, onde o Flamengo ficou hospedado, dormiu, hotel 6 estrelas, resort, aquela coisa toda, enfim, para enfrentar a equipe do Vitória hoje, o jogo válido, terceira rodada, às 9h30 da noite, 8 horas da noite, tamo ao vivo, lá nos Três Irmãos Fla React, para trazer o react do jogo, evidentemente, para você, torcedor rubro-negro, beleza? E aí, rapaz, o negócio é o seguinte, já tinha data local, mas não tinha hora pro jogo do Flamengo no domingo, diante da equipe do Botafogo, mas agora tem. Domingo, às 5h30 da tarde, se enfrentam Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, porque o mando de campo é do Botafogo, no estádio Newton Santos, no gramado de plástico, tá? Então, vamos torcer aí para que o Flamengo consiga essa vitória. Os outros jogos foram marcados também das quartas de final do Campeonato Carioca, o horário, né, no que diz respeito ao horário. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, Boa Vista e Madureira. No sábado, Vasco e Volta Redonda, 9h30 da noite. Olha, Vasco, tem perigo Vasco cair aí, hein? Na segunda-feira, 6 horas da tarde, Fluminense e Bangu, beleza? É basicamente esse aí o cronograma. E se for para pegar de acordo com o chaveamento, muito provavelmente o Flamengo passando vai pegar o Bangu, tá? Aliás, vai pegar o Fluminense, né? Porque o Bangu não vai ganhar do Fluminense em condições normais, né? A gente sabe que é um jogo, é jogo único, de repente, né? Acontece uma situação aí, pode ser realmente eliminado, beleza? E aí tem muita gente criticando. Por quê? Porque, pô, marcaram a hora, a data, logo no meio do carnaval para jogar o Carioca. Depois não dá para reclamar que o estádio tá vazio. Olha... Vou falar um negócio pra vocês. Eu já curti carnaval, hoje em dia eu fico mais em casa ali, não curto muito, mas também não sou daquele que vou me sentir um superior, pá, não gosto de carnaval. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, respeite o gosto do outro, tá? Eu penso dessa maneira. Agora, realmente, assim, é pra enterrar de vez o Campeonato Carioca, não levar em consideração que vai ter o Carnaval. E aí, se porventura depois não tem ninguém no estádio, a dona Rede Globo, o Premier, mas a dona Rede Globo, que é dona de tudo, monopoliza tudo, né? Não pode chegar e vir, estádio vazio, né? Com aquela hipocrisia que
E é inerente falar, né? Porque é ela quem escolhe. Escolhe data, escolhe horário, escolhe tudo. Né? Afinal de contas, é quem tem a grana. Então, não venha com essa história da carochinha aí. E é até bom. Que aí já enterra de vez esse troço aí desse campeonato que não serve para nada, só serve para criar crise. Por quê? Porque agora, se o Flamengo é eliminado, eu mesmo vou fazer isso. Agora, se o Flamengo passa, se o Flamengo é campeão, ao mesmo tempo esse título o pessoal vai comemorar ali na hora, mas passa 3 meses e já esqueceu. Que é como se fosse aquele queijinho de entrada que você come ali antes, né? Aquele pastelzinho ali, o que importa é o prato principal. É a carne, é o carré, é o bombom de alcatra, uma delícia bombom de alcatra. O resto não importa. Né? A Libertadores é o brasileiro. E aí, só que o prato principal, ele tá chegando antes que o prato de entrada. Por quê? Porque já começou o brasileiro. E o Flamengo, ó, tá sem fome. A comida tá esfriando. Né? E hoje tem jogo. Tá? Trazendo algumas informações aqui sobre o jogo. Na última partida do Vitória, eles tomaram de 5-1 pro Palmeiras. Tudo bem que foi fora de casa na Arena Barueri, mas, porra, tomaram de 5-1. Uma outra coisa que a gente tem que colocar na balança para esse jogo de hoje é que o Flamengo meteu 8 nos caras, então não sei até que ponto isso pode mexer ali com o brio do Vitória para tentar atrapalhar mais ainda o Flamengo. Então o Flamengo tem que entrar ligado, independente da vontade dos caras, o Flamengo tem mais técnica do que os caras. O treinador do Vitória continua o mesmo, que é o Jair Ventura. Era o Jair, né? Quando tomou de 8, era o Jair Ventura. Se não, me falha a memória. Então tá bem vivo na memória dele que ele tomou um vareio de 8-0, tá? O Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, argentino, Emerson Royal na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, dupla de volantes Eric Pulgar e Everton Araújo, Arrascaeta, camisa de número 10 distribuindo o jogo, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. É um time fortíssimo. Mas tem o tal do Royal aí na lateral, rapaz. O cara vai Avenida Royal, vai lá, olha... O Varela não viajou porque tá com dor no tornozelo. O Daniel Salles, o Felipe não dá muita oportunidade porque tá começando ali e tal, não vai botar, é jogo de Campeonato Brasileiro. Então é o Royal. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa tomar alguns cuidados defensivos do lado direito. E ainda bem que ele colocou o Everton Araújo. E o Everton Araújo tem que jogar do lado direito para compensar essa fragilidade defensiva do Emerson Royal. E o Lucas Paquetá, que deve jogar aberto pela direita, também voltar bastante para compensar. Tá? Porque senão... Rapaz, vou falar um negócio. Eu aposto que todo jogo, qualquer treinador chega lá pro seu ponto esquerdo, que vai atacar do lado direito defensivamente falando do Flamengo, na perspectiva do Flamengo defendendo, e fala, ó... O jogo vai ser todo em você. O mapa da mina tá ali. Eu não tenho a menor dúvida. Até porque não se trata apenas de um pensamento meu. O Crespo já verbalizou isso quando ele coloca o Ferreirinha para jogar contra o Flamengo naquele jogo Flamengo-São Paulo na Vila Belmiro, que o Flamengo começa ganhando, né? Aliás, o São Paulo começa ganhando, o Flamengo vira, depois o São Paulo empata, né? Naquela oportunidade, e o Royal foi titular. E depois, na coletiva, o Crespo falou aquilo. Então, tem que tomar cuidado com esse lado direito do Flamengo. E não só o lado direito. A zaga tem falhado muito. E o sistema defensivo no todo tem falhado também. Aí, prejudica ainda mais, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Fora do jogo, Saúl, Jorginho, Varela e Luiz Araújo. Todos aí questões físicas. O Luiz Araújo já está
ali no processo de recondicionamento físico, né, para voltar a campo em função da lesão que ele teve. Quem apita hoje, para mim, é o menos pior árbitro do futebol brasileiro. Que isso, Pedrão? Por que tu não fala que é o melhor? Não, o melhor não existe. Melhor é muito forte. Então, o menos pior, que é o Rafael Claus, tá? O bandeira número 1, Ricardo Simon. Bandeira número 2, Alex Ang. O quarto árbitro, Fábio Augusto. E no VAR, a Daiane Muniz. E eu digo que o Claus é o menos pior, porque ele deixa, geralmente, ele deixa o jogo correr. Ele deixa a porrada cantar. Que isso, Pedrão? É o UFC agora? Não, mas, velho, tem que deixar o jogo correr. Senão, se prejudica o futebol do Flamengo, rapaz. Além do mais, o jogo fica chato pra cacete. Chato. Então, vambora. Deixa o jogo correr, tá? Flamengo repete em 2026 planejamento que deu certo para Georgian de Arrascaeta, Pedrão. Pois é, o Uruguai está bem próximo do 100º gol pelo Clube de Regatas do Flamengo, galera. Ele está prestes a conseguir essa marca. Ele volta ao Barradão. O jogo no ano passado ele meteu um golaço no Barradão, né? Deram porrada nele daqui, deram porrada nele de lá, ele seguiu, levando a bola, foi levando e de biquinho, ele botou um golaço, né? Eu tava até nesse jogo lá no Barradão. Aliás, eu gosto do Barradão, tá? É bacana de ver jogo no Barradão. No ano passado ele viveu o seu melhor ano da carreira, evidentemente, foi até decretado aí como o melhor jogador da América, segundo o jornal uruguaio El País. Com a mudança no calendário de 2026, no entanto, a Arrasca vem sendo acionado com mais frequência devido à importância dos jogos, mas isso tem significado, Pedrão, efetivamente mais minutos em campo? Bom, o Arrasca jogou até aqui 193 minutos, sendo reserva na estreia e começando os 2 jogos seguintes. Nesse mesmo recorte em 25, ele foi reserva nas 3 primeiras partidas, inclusive na Supercopa. Entretanto, no segundo tempo, entrando no segundo tempo e somando 109 minutos, depois passou a ser titular e praticamente não saiu mais quando foi relacionado. Então, tem uma carga superior aí de 90 e tantos minutos em relação ao ano passado. Não é exatamente o mesmo cronograma que o Flamengo tem com o De Arrascaeta, mas tem um porém. O De Arrascaeta, na temporada passada, ele começa... Ele estava tratando de um procedimento cirúrgico que ele fez no joelho. Então, além do trabalho físico que foi feito com ele, tinha esse probleminha. Esse ano já não teve, ele estava 0 bala, né? E já foi acionado mais vezes. Acredito que o Felipe está até forçando colocar o Arrascaeta para que ele pegue ritmo o mais rápido possível. Em função da Recopa, em função do início precoce do Brasileiro, tem a Libertadores, daqui a pouco está começando também, então tem essa situação também. A Arrascaeta comentou sobre a chegada no Flamengo como a contratação mais cara do futebol brasileiro. À época, em 2019, em entrevista ao Diego, no tal do podcast 10 e faixa. E o Arrasca fala... Foi difícil, você chega com a expectativa de que vai vestir, já vai jogar, mas depois vê que a realidade não é assim, de que precisa de uma adaptação, disse Georgian de Arrascaeta, meus amigos. E aí, tem informação aqui no que diz respeito ao mercado da bola, que é o seguinte: Corinthians e Flamengo fecham acordo pelo empréstimo de Alan. Até 2026, o Corinthians não pagará nada pela negociação no que diz respeito ao Flamengo, mas arcará com os salários do volante, pessoal. Então o Flamengo não vai arcar com nenhum centavo em relação aos vencimentos do Alan. Quem paga isso agora é o Corinthians, e é motivo de preocupação pro Alan, evidentemente, porque no Flamengo ele tá acostumado a receber em dia. De repente no Corinthians lá o mês pode durar mais alguns dias, mas é problema dele também, não é mais problema do Flamengo.
o Corinthians terá opção de compra no final do acordo, porém os valores foram mantidos em sigilo. Cara, o Flamengo vai sair perdendo nessa. Mas, velho, em relação à grana, era o melhor caminho a ser seguido. O Alan não tinha mais condição de vestir a camisa do Flamengo. O próximo passo da negociação é a viagem do meio-campista a São Paulo para a realização de exames médicos. Sendo aprovado, Alan assinará esse contrato desde o início da temporada. O Corinthians está em busca de um volante com essas características e acabou aí achando no Alan esse tipo de jogador que não deu certo, evidentemente, no Flamengo, sequer estava sendo relacionado para as partidas do Flamengo, né? Jogou apenas um jogo, foi o clássico lá contra o Fluminense, e disputado no dia 25 de fevereiro, beleza? Pra você ter uma ideia, o Flamengo terá uma economia de pelo menos 10 milhões de reais na folha salarial durante o empréstimo do Alan ao Corinthians. 12. Você vê como uma contratação ruim pode limar, às vezes, podar possíveis outras contratações. Então dá o respiro ali para a folha salarial do Flamengo, até para contratar outros jogadores. Aí tem até informação aqui do Marcos Antônio. Olha, fico puto com um bagulho desse, cara. Nos bastidores, o São Paulo alega que ofereceu prioridade de compra pelo Marcos Antônio ao Flamengo com o intuito do rubro-negro parar de encher o saco pela compra do meia. Então fica aí, rapaz. Não sei por que o Flamengo tá insistindo nisso ainda. Não quer vender? Dane-se, velho. Vai atrás de outro jogador. Não tem só o Marcos Antônio no mundo de volante. Até gosto do rapaz, é bom jogador. Não é culpa dele, ele quer vir pro Flamengo, mas os caras não querem liberar. Ah, Pedrão, mas os caras estão devendo, eles têm que liberar. Ué, não quer liberar, quer ficar devendo. Então, vai fazer o quê? Até existe ali no Flamengo, mas veja bem, tem o fair play financeiro, então no meio do ano, com as estruturas do fair play financeiro mais aplicadas, de repente o São Paulo pode ceder. Cara, vai atrás de outro, velho. Tá, aí vai passando os dias, daqui a pouco já fecha a janela e não tem jogador ali para posição. Tem uma outra coisa, que é o Richarlison, que está tendo uma repercussão negativa muito grande nas redes sociais, porque a torcida do Flamengo, pelo menos no que diz respeito à bolha tuiteira, ela não quer o Richarlison, porque ele falou que é Vasco, porque ele deu algumas determinadas declarações, o que eu acho um absurdo, porque é parte da ingenuidade de que todos os jogadores que estão vestindo a camisa do Flamengo torcem pro Flamengo. Para mim, que se dane o time que ele torce, desde que ele seja profissional, honre o manto e faça gol, tá? Então, há quem diga que vai regredir nesse sentido. Por quê? Porque quando o pessoal ficou bolado lá com o Bo do Mickey, vai trazer esse tal de Mickey aí, pô, pro Flamengo, teve porrada na rede social, recuaram. Aí estão achando que vai recuar de novo. Concomitantemente isso, há uma pressão para contratar o Marco Leonardo. Mas o Felipe Luiz e a comissão gostam do jogador, tá? Mas o que pesa, além da não ter a característica, aquela história da carochinha toda, é que o Flamengo teria tentado contratar ele na última temporada e ele não se sentiu muito animado com a possibilidade. Daí o Flamengo teria, porra, o cara não tá animado, eu vou ficar insistindo. Aí realmente tá certo. Aí beleza. Tem que estar animado para vir também. Se o cara vem desanimado, aí também não adianta de nada, né? Aí beleza, aí é um argumento plausível. Pelo menos, enfim. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.